Vamos estudar mais uma vez o livro Nosso Lar, psicografia de Francisco Cândido Xavier, ditado pelo espírito André Luiz. Nós iremos refletir, analisar o capítulo 15, de nome A Visita Materna. É interessante que o próprio título, nome do capítulo, A Visita Materna, nos dá uma sensação de beleza espiritual, qual seja a certeza da vida espiritual. André Luiz, quando ele conviveu com a morte física da mãe, quando ele estava encarnado, ele viu o cadáver da mãe. E ele agora se encontra na pátria espiritual. E nesta visita, neste encontro em que a mãe irá fazer ao André Luiz, toda aquela imagem, aquele contexto, aquele acontecimento da morte do corpo físico se desfaz com a certeza da vida espiritual. Como é importante, amigos dos estudos do livro Nosso Lar, lançar os nossos corações, as nossas emoções para a vida espiritual. Sabemos que as dores do findar, da finalização da vida física, ela nos toca porque nós temos afetos, nós temos emoções com pessoas que foram importantes para todos nós. E quando a mãe do André Luiz visita o seu filho, é como se visitasse cada um de nós, dizendo para os nossos corações que devemos nos mantermos firmes, perseverantes na caminhada com Cristo, porque iremos retornar para a vida espiritual, para a pátria espiritual. E neste ambiente espiritual, iremos ser visitados por aqueles que nós temos afetos. Como é consolador tudo isso. Capítulo 15, de nome A Visita Materna, do livro Nosso Lar, temos colocações relevantes a respeito deste encontro. André Luiz, primeiramente, antes da mãe visitar André Luiz no seu quarto, no complexo hospitalar que André Luiz se encontra, ele faz algumas reflexões, introspecções importantes, a fim de que ele possa entender a sua natureza espiritual, o ser que ele representa, como todos nós, seres imortais. Diante disso, o André Luiz diz no capítulo 15, em texto, narração André Luiz: a importância da encarnação na Terra surgia-me aos olhos, evidenciando grandezas até então ignoradas. Vou repetir, amigos dos estudos, este trecho, porque André Luiz ele está introspectivo, analisando os fatos da vida, uma leitura mais aprofundada a respeito dos acontecimentos da vida espiritual. Ele diz: a importância da encarnação na Terra surgia-me aos olhos, evidenciando grandezas até então ignoradas. Amigos, vamos detalhar estas menções do querido André Luiz. Ele diz aqui que a importância da encarnação, isto é, a vida passou a ter outro valor aos olhos de André Luiz após a morte do corpo físico. Ele diz que esta vida, a encarnação na Terra, surgia-me aos olhos evidenciando grandezas até então ignoradas. E nós podemos
entender que esta evidência, estas grandezas ignoradas pelo André Luiz, igualmente ela é ignorada pela humanidade, com exceções, é claro. Mas quando nós não entendemos a vida como um planejamento maior, perdemos a beleza, as necessidades de autopurificação, de buscar realizações internas, riquezas imateriais que nascem na elaboração do nosso templo interno. E André Luiz, ele, ao dialogar com a mãe, ele incide, infelizmente, nas lamentações. E a mãe do André Luiz orienta aquele coração a fim de evitar estas lamentações que nada produzem. E a mãe do André Luiz, ela diz também no capítulo 15, menções relevantes, orientadoras, para que possamos entender a vida na pureza da mãe de André Luiz. Então vamos analisar o pensamento da mãe de André Luiz, falando para o filho a respeito da dor. Já tivemos capítulos anteriores em que Lísias explicou a André Luiz a respeito da dor, como Clarencio, o ministro Clarencio, e vamos analisar as reflexões da mãe de André Luiz a respeito da dor. Ela diz o seguinte, encontra-se no capítulo 15, de nome A Visita Materna, do livro Nosso Lar. Em texto, narração André Luiz. Nossa dor, portanto, não nos edifica pelos prantos que vertemos, ou pelas feridas que sangram em nós, mas pela porta de luz que nos oferece ao Espírito, a fim de sermos mais compreensivos e mais humanos. Finalizamos a leitura do pensamento da mãe de André Luiz. Vamos detalhar, vamos mergulhar no pensamento profundo da mãe de André Luiz. Ela menciona no início que nossa dor, ou seja, há uma abrangência desta dor, considerando que nós estamos transitando do mundo de provas e expiações no planeta Terra para o mundo de regeneração. Essa transição, a dor, ainda é a nossa escola, a fim de que possamos superar nós mesmos. Dor esta escolhida por nós, em atos, uma vez que nós negamos a beleza, a suavidade da lei do amor. E a dor se apresenta para reeducar os nossos espíritos com suas inclinações. Ela diz, a mãe de André Luiz, que a dor não nos edifica pelos prantos, pelas lágrimas, pelas feridas que sangram, mas pela porta de luz que nos oferece ao Espírito. É importante a gente entender, mas pela porta de luz que nos oferece ao Espírito. A dor, ela sensibiliza as nossas almas no sentido de a gente se aproximar da nossa natureza, da nossa essência, da nossa origem espiritual. Nós somos espíritos. A questão do Livro dos Espíritos, questão 23, menciona, Allan Kardec pergunta, o que é o espírito? E a resposta diz, é um princípio inteligente. Este princípio inteligente, que somos nós, espíritos, tem na sua essência a paternidade cósmica.
a fonte maior. E precisamos nos identificar com a nossa espiritualidade, porque a leitura da vida pelos olhos do Espírito trazem valores profundos. Nós podemos entender que as chuvas, os ventos fortes podem representar naquele momento, aos olhos do Espírito, processos que vão nos conduzir a desafios relevantes, vão convidar, provocar positivamente a todos aqueles que passam, vivenciam tais experiências das tempestades da vida, é a necessidade de mudar, de criar movimentos no sentido de entender que a vida não se resume somente na vida material. Nós não podemos valorizar coisas, formas. Podemos conviver com o mundo material, importantíssimo para a nossa evolução, porque nós ganhamos identidade, nós conseguimos nos organizar, viver a lei do progresso, modelar o nosso caráter, mas este ambiente, ele é impermanente, ele não permanece, ele está passando. Então, os olhos do Espírito, com a natureza espiritual que somos, podemos entender, segundo a mãe de André Luiz, que os acontecimentos da vida, os fatos, circunstâncias, devem ser analisados, deve ter o olhar da nossa imortalidade, do nosso espírito. Porque se nós nos identificarmos somente com estas características ainda da vida material, iremos, infelizmente, resumir os nossos sentimentos, a nossa vida, a nossa forma de ser, de forma inibida, sem vida. E trazendo o Evangelho do Senhor Jesus, podemos lembrar em suas palavras, encontra-se no Evangelho de João, ele diz o seguinte, segundo o nosso Senhor Jesus: vim para que todos tenham vida, e vida em abundância. Nós só podemos ter vida em abundância com o Senhor Jesus se nós vivermos a nossa qualidade de espírito imortal, a nossa imortalidade. Porque se eu me sinto imortal, se eu compreendo antecipadamente a vida espiritual, que ela existe, eu irei relativizar, suavizar ou dar o valor correto em relação aos contextos que estou vivendo, com as minhas dores, com os meus sofrimentos, que são processos educativos. E ela diz que uma vez que a dor, ela oferece essa porta de luz, abre-se uma porta de luz e nos enxergamos espíritos imortais, em função disso, nós iremos alcançar mais compreensão e mais humanidade. Então a mãe do André Luiz, ela consegue desenvolver esses valores, e com esses valores eu pelo menos, analisando conjuntamente com os irmãos, nós alcançamos sim essa beleza espiritual que é viver, apesar de tudo, viver vibrante na fé inabalável no Evangelho do Mestre. Porque aprender a sorrir quando o mundo diz não para nós, aprender a entender que a noite existe, mas no dia seguinte a claridade do sol irá se fazer presente. Se eu entendo que a vida
ela tem esta dinâmica, este aprendizado. De momentos difíceis, devo me colocar erguido, perseverante, nos caminhos que levam ao Senhor da vida. Mas se o meu olhar não é o olhar do espírito, da leveza espiritual, se a minha forma de ser se resume, se limita à vida encarnada, à vida material, à vida corpórea, não irei entender a vida. E podemos também avançar, amigos dos estudos do livro Nosso Lar, um dado importante, uma questão importante a ser analisada. A família de André Luiz, exceto a mãe, todos eles viveram experiências no umbral, pelo menos as notícias dadas pelos livros da série André Luiz. Então vamos analisar. A mãe de André Luiz, ela se encontra na Alvorada Nova, uma colônia superior ao Nosso Lar. Não precisou de vivenciar o mundo das sombras, o mundo do umbral. Mas, a exemplo do André Luiz, que ficou 8 anos no umbral, o pai dele, chamado Laerte, encontra-se no umbral, naquela oportunidade, com 2 amantes, que serão filhas da futura reencarnação da família de André Luiz. As irmãs de André Luiz, Clara e Priscila, se encontram também no umbral. Nos capítulos seguintes do livro Nosso Lar mencionam a respeito desta informação. As irmãs de André Luiz, Clara e Priscila, se encontram no umbral. O avô do André Luiz, chamado Cláudio, segundo o livro No Mundo Maior, segundo o livro No Mundo Maior, capítulo Velha Afeição, o avô de André Luiz, chamado Cláudio, se encontra no umbral há 40 anos. Ele encontra-se alucinado juntamente com um grupo afim. Eles se encontram naquela região das sombras. E o Cláudio, na última encarnação, ele viveu experiências nada agradáveis, se abusou da riqueza material, viveu desonestidades, e naquela oportunidade ele se deixou levar por estas características nada nobre, estas características que indicam um egoísmo, uma avareza, um apego, e prejudicou vidas. E ele, ao desencarnar, ele está diante dos charcos na região do umbral, pegando lama e, mentalmente alucinado, alienado, ele imagina, cogita que seja ouro. Ele e um agrupamento de espíritos com a mesma natureza do avô do André Luiz, o Cláudio. Então, amigos dos estudos do livro Nosso Lar, identificamos que da família do André Luiz, pelo menos estas notícias que são mencionadas em diversos livros da série André Luiz, só a mãe do André Luiz encontra-se numa situação melhor. Então, devemos superar nós mesmos para que possamos valorizar o sentido da família, porque se nós não conseguimos desenvolver o valor em família, ao deixarmos o mundo material pela morte do corpo físico, nós talvez não teremos as relações afetivas com aqueles que nós temos afetos por diversas razões. Talvez as nossas realidades íntimas, as nossas realidades espirituais, elas são ainda inibidas, limitantes, sem valor. Precisamos nos preencher com as belezas das leis divinas. E no capítulo
15 que estamos estudando hoje, amigos dos estudos, temos algumas palavras de André Luiz a respeito da presença da sua mãe querida, e ele identifica e ele menciona, o André Luiz, algumas colocações que nós podemos identificar, já estudos que nós, em capítulos anteriores, já estudamos, as questões do passado, presente e futuro, ou seja, inconsciente, consciente e superconsciência. Esse pensamento é do Calderaro, do livro do Mundo Maior. E também estudamos em encontros anteriores a respeito do pensamento orientador do professor Allan Kardec, que se encontra no livro Código Penal da Vida Futura. Tal capítulo encontra-se no livro O Céu e o Inferno, capítulo 7º, primeira parte. E Allan Kardec, neste artigo 33, primeiro princípio, e já estudamos, só estou recapitulando, ele diz que o sofrimento ele é inerente, inseparável da imperfeição. Ou seja, nesses dois olhares, nestas duas lógicas, tanto do Calderaro como do professor Allan Kardec, temos aí pontos importantes, conteúdos importantes. Calderaro, no olhar da nossa mente, que pode estar no passado, e precisamos nos reformar, melhorar a nossa condição moral para evitar esse passado quando ele é impuro. Mas para isso eu devo estar no presente, desenvolvendo a reforma íntima, a fim de alcançar o futuro, que é a minha angelitude. E o professor Allan Kardec diz no artigo 33 do Código Penal da Vida Futura, primeiro princípio, que o sofrimento é inseparável, é inerente à imperfeição. Se existe imperfeição em nós, teremos sofrimentos. Bom, com estes dois conteúdos, com estas duas bases de verdades profundas, de olhares espirituais diante da vida, vamos fazer uma leitura e vocês vão perceber, tudo se encontra aqui nesse parágrafo do capítulo 15 do livro Nosso Lar, em que nós iremos identificar o passado se apresentando a André Luiz, a imperfeição da mesma forma. Então, com o entendimento de Kardec, eu percebo que se existe imperfeição, André Luiz irá sofrer, ele deve superar estas imperfeições. E se eu estou no passado, não consigo desenvolver a reforma íntima. Então vamos fazer essa leitura, vamos ler este trecho para que possamos identificar as análises, as reflexões do mentor Calderaro, do livro do Mundo Maior, e do professor Allan Kardec. Leitura, narração André Luiz. Identificando-lhe a ternura de todos os tempos, senti que se me reavivavam as chagas terrenas. Um momento na leitura, amigos dos estudos. André Luiz está frente à mãe, e ele está analisando, refletindo que ele está voltando ao passado. Ele está vivendo as chagas terrenas. Então o passado reaparece. Então, segundo a orientação do Calderaro, isto não pode existir em nossas vidas. Devemos conter este passado e viver o presente com a reforma maior, a reforma moral, a reforma rumo à luz. Continuemos a leitura. Como é difícil alijar resíduos trazidos da terra. Como pesa a imperfeição acumulada em séculos sucessivos. Momento na leitura, amigos dos estudos. Aqui, André Luiz, ao analisarmos o psiquismo do André, ele diz resíduos trazidos da terra. Claramente, André Luiz, segundo a visão de Calderaro e professor Allan Kardec, ele está no passado, ou seja, ele está voltando mentalmente com as características do médico vaidoso, com as suas tendências que ele não conseguiu superar, e ele diz aqui imperfeição acumulada em séculos sucessivos. Segundo o professor Allan Kardec, como dito antes,
Se existe imperfeição, irei sofrer. Então André Luiz deve entender, e todos nós, porque o estudo ele é para todos nós, é que a imperfeição ela tem uma relação direta com o sofrimento. Então temos aqui a análise do professor Allan Kardec, artigo 33, primeiro princípio, quando ele menciona a imperfeição, e o capítulo A Casa Mental do livro Do Mundo Maior, quando André Luiz diz imperfeição acumulada em séculos sucessivos. Então, amigos dos estudos, trouxe ainda hoje, apresentei estes estudos que nós já desenvolvemos, refletimos nos encontros anteriores, para que possamos viver, nos impregnar destas lógicas luminosas, poderosas, desses mentores da humanidade. Calderaro, com as reflexões do capítulo A Casa Mental do livro No Mundo Maior, e dos pensamentos dos espíritos superiores que Allan Kardec codificou, organizou nesse Código Penal da Vida Futura do livro Céu e Inferno. Estes instrumentos, os nossos estudos, eles são relevantes, vitais, para que nos momentos decisivos da nossa encarnação possamos lembrar destes irmãos mais velhos, sábios, a fim de evitar que sejamos escândalos nas vidas de outros e que possamos ser seres humanos, pessoas pontes. Pontes no sentido de as pessoas atravessarem as nossas emoções, sentindo beleza, suavidade e, quem sabe, ao nos fazermos pontes para as pessoas que vivem próximo da gente, no nosso contexto, da nossa intimidade, elas possam superar os abismos que foram criados em vidas passadas. E quando nós nos fazemos pontes, nós aprendemos o valor da solidariedade e somos generosos. E os abismos existentes em nós estamos superando porque nós estamos vivendo o fora da caridade, não há salvação. Ou seja, a caridade, no sentido do amor maior, nos dá salvação, porque naquele momento nós somos pontes e não somos muralhas, nós não criamos empecilhos para ninguém. É isso, amigos dos estudos. Fiquem na paz, que Jesus possa nos abençoar e vamos manter o nosso olhar no firmamento azul, no reino dos céus, prometido pelo nosso Senhor Jesus. Fiquem na paz.